Meu beijinho. Aleluia, a graça e a paz de Jesus, amém, queridos? Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, então eu vou procurar me adiantar. Nós temos muitos textos para ler, eu já quero dizer isso para os irmãos. Nós estamos ministrando sobre os pilares que caminhamos, são 7, e hoje é o 5º. Nós já ministramos sobre o primeiro pilar, que é amar a Deus, o segundo, que é um lugar de amar pessoas, o terceiro, que é uma igreja da palavra, e o quarto, que é uma igreja do poder. E hoje nós vamos falar do lugar de santidade, que é o 5º pilar desse ministério que nós caminhamos. E nós vamos ler um texto, Hebreus 12, na verdade, para a gente poder dar início a essa palavra de hoje. Já quero agradecer aos irmãos que nos visitam, alguns que eu já abracei, já fui aí, já tive contato, homens e mulheres. Obrigada por estar conosco hoje, e eu quero declarar uma palavra do céu sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém? Hebreus 12, verso 14, diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos usar esse texto para discorrer sobre essa necessidade e essa convocação de Jesus para sermos santos. Eu lembro que antes de eu conhecer a Jesus, quando eu ouvia um crente dizer que era santo, que era salvo, aquilo me irritava, porque eu não tinha a revelação do Senhor. Tão pouco conhecia a palavra dele, para entender o que de fato significa ser santo e ser salvo pelo sangue de Jesus, através do sacrifício da cruz. Então, a santificação, ela começa na minha e na sua vida no dia que a gente aceita Jesus. Mas ela não termina ali. Todos nós somos chamados por Deus para sermos santos. E o interessante, você vai ver aqui nos textos, já vou pedir para Saulo colocar ali 1 Pedro 1, 15 e 16, a gente vai começar a ver através dos textos que essa é uma convocação de Deus. Não é uma opinião, não é simplesmente um convite, não é uma coisa que Deus diz assim: olha, se você quiser, você pode ser santo. Se você não quiser, você está liberado e você vai para o céu do mesmo jeito. Não, não é sobre isso. É de fato uma convocação, uma ordenança divina. E 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa, do 3 ao 8. Mas eu preciso que você perceba o que a palavra de Deus nos diz a respeito de santidade. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Aleluia! Aqui você está vendo o Senhor dizendo: se você rejeita uma vida de santidade, você não está rejeitando a homens. Você não está rejeitando uma pessoa. Você está rejeitando ao próprio Deus e a sua palavra. Significa dizer que a santidade é o respaldo que eu e você tem para dizer que servimos a um Deus santo, a um Deus vivo, e que um dia vamos morar com Ele na glória. E é claro, queridos, que quanto mais eu me pareço com Jesus, quanto mais você se parece com Jesus, mais eu e você ganhamos autoridades.
Mas eu e você temos autoridade nele. Para que essa autoridade, pastora? Para que a gente possa fazer o que ele quer. E talvez alguns de nós pensemos que nós podemos fazer qualquer coisa que o Senhor designar, vivendo de qualquer jeito. Mas esse é um engano. Nós não podemos, amados. A Bíblia é clara. O Senhor, Ele quer nos levar a níveis mais profundos nele. Ele quer nos levar a fazer grandes coisas nele. Mas Ele faz uma exigência. Vocês precisam ser santos porque eu sou santo. E santidade, quando a gente fala de santidade, não é uma aparência. Santidade é ter um caráter transformado. Não é fazer de conta. Eu costumo falar que se nós entramos numa igreja, aceitamos a Jesus e não vivemos logo o processo de transformação, a gente se acostuma. Se acostuma com o quê? Com aquilo que eu também me acostumei no início da minha fé. Veste uma roupa de crente, vive como se fosse crente, mas as práticas não são de cristão. E eu sei dizer isso com muita propriedade, porque eu vivi essa vida. Eu aceitei Jesus em uma igreja muito tradicional, uma igreja maravilhosa, que me ajudou demais, como foi bênção na minha vida, começar os meus primeiros anos ali. Mas que se preocupou muito com aquilo que era exterior, com a minha roupa, com o meu jeito de vestir, com o meu jeito de usar o cabelo, nada contra, mas queridos, não se preocuparam com aquilo que havia dentro de mim. E quando a gente fala de santidade, a gente não está falando de uma roupa, embora a gente saiba que aquilo que é exterior é apenas um reflexo de quem nós somos por dentro. Mas a grande verdade é que quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de algo que flui. Que quando você olha alguém, independente da maneira que essa pessoa está ou o lugar que ela está, mas quando você olha para aquela pessoa, é perceptível ao abrir da boca dela, como você percebe Deus. E você já teve essa experiência de às vezes olhar para alguém, andar com alguém e achar às vezes até que aquela pessoa não sabe muita coisa. Mas quando você começa a conviver, você fica impactado. Quantas pessoas eu escuto dizendo isso? Meu Deus, que pessoas extraordinárias. Que mulher cheia de Deus. Que homem cheio de Deus. E sabe o que é isso? É transformação no caráter. É impossível eu e você termos o caráter de Cristo e a gente não alcançar outras pessoas. É impossível. Mas eu preciso dizer para você o que não é santidade. Porque às vezes nós estamos tão acostumados com roupagem de crente, agora inventaram agora o sabor crente. Aonde eu vou, eu estive em Goiânia esses dias, e lá na igreja onde a gente foi ministrar, deram uma camiseta para o meu esposo, e lá tinha o nome da igreja, né? A Igreja Luz. Aí alguém chegou e disse assim, Sabor Luz. Eu não entendi nada, que eu estava por fora da trend aí, que o povo está usando muito, né? Mas eu creio que nessa igreja não tem nenhum sabor crente. Olhe para o seu irmão aí e diga, você não é sabor crente. Você é crente mesmo, cheio do poder de Deus. Eu conheço porque eu vejo Jesus no seu olhar. Aleluia! O que não é santidade, pastora? Santidade não é passividade. Eu aceitei Jesus e agora eu sento como algumas pessoas costumam fazer. Senhor, agora é contigo. O meu passo eu já dei. Já te aceitei, já fiz o encontro, estou aqui, agora tu muda. Se tu quiser, tu muda, porque eu mesmo não dou conta de mudar nada. Não, santidade não é isso. Santidade não é também perfeccionismo. Tipo, eu agora sou santo, não peco mais, e agora não erro de jeito nenhum. E olha lá se alguém errar comigo, porque eu estou pronta aqui para tesourar. Não, amado, santidade não é sobre não errar nunca mais. Mas o erro será um acidente na vida daquele que é transformado por Jesus. A santificação também não é um legalismo. Sabe, aquela pessoa que coloca ali uma lista de coisas, de boas práticas. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desse jeito, e ele faz uma listinha, isso aqui eu não posso. Não, queridos. Santidade não tem a ver com uma lista de eu não posso. Porque se nós formos viver assim, em algum momento nós vamos falhar muito. E Jesus falou sobre isso quando ele repreendeu os fariseus
porque viviam de práticas. Pegaram os 10 mandamentos, como o pastor Anderson ministrou no primeiro pilar, nos domingos aí anteriores. Pastor Anderson disse que eles pegaram os 10 mandamentos e transformaram em mais de 600. Porque para cada mandamento eles tinham milhares de regras. Você não pode isso, não pode isso, não pode aí, não pode isso. Queridos, eu ministrei no domingo passado, o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Quem tem o Espírito Santo não precisa de lista de regra. Quem tem o Espírito Santo, ninguém precisa dizer. O próprio João, lá em uma de suas cartas, ele disse, olha, vós já tendes a unção do Santo, e você não necessita que ninguém lhe diga nada, porque ele já está dentro de você. Quem é transformado por esse Senhor sabe quando põe uma roupa que não está bem, sabe quando fala uma coisa que não foi bem. Eu sei. E eu sei que você também tem essa sensibilidade. Às vezes você está conversando com alguém, uma palavra numa hora ruim, que não era para ser dita, saiu. Aí o Espírito Santo constrange, você não devia ter dito isso. E você vai lá e conserta. Porque viver com o Senhor, ser transformado por Ele é sobre isso. É sobre saber que a gente pode consertar. E louvado seja Deus, que nós ainda estamos aqui e podemos consertar aquilo que a gente não fez direito. Amém, queridos? Então a santificação, ela não é um monte de regra, uma maneira de viver exteriormente, mas ela é algo que começa aqui dentro. E eu preciso dizer uma coisa importante para você, porque às vezes a gente confunde muito a santificação com a justificação. A justificação é uma posição que o Senhor dá a todos nós de forma igual. Mas a santificação, às vezes vai mais rápido em um, menos rápido em outro. Você já percebeu que tem gente que aceita Jesus no mesmo dia, ele transforma a vida dele, você começa a ver aquela pessoa andando, fluindo, vira um santo de um dia para a noite. E aí você vê outros que capenga, passa um ano bem, passa um ano mal. Todos nós conhecemos alguém assim, sim ou não? Mas a gente sabe que faz parte do processo. Então, o que é a justificação? É quando eu levanto a minha mão e digo, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Ele vem de imediato, cancela toda a dívida e me coloca numa posição de justificado por Ele, baseado no sacrifício dele. Isso é igual para todo mundo. Deus não trata ninguém diferente quando o assunto é justificação. É uma situação legal. Sabe quando um criminoso está sendo julgado num determinado lugar e de repente sai o relatório da defesa daquele homem e o juiz anuncia que aquele homem está absolvido. Ele matou alguém? Matou. Mas o que é que o juiz está dizendo? Está absolvido. Ele sempre será alguém que cometeu um crime. Mas agora, aquilo foi removido de sobre ele. Foi o que Cristo fez comigo e com você. E é o que ele continua fazendo. Aleluia. Agora a santificação, ela é uma condição. Por quê, pastora? Porque ela começa na hora que Jesus faz isso, na hora que ele me justifica, ela começa. Mas ela vai acontecer até o dia de Cristo. Todos os dias, diariamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos receber um corpo glorioso e solar. Na glorificação é que vai acontecer, de fato, a última transformação para entrarmos na eternidade com Ele. Pastora, mas a santificação e a justificação são necessárias. São necessárias e são inseparáveis para aqueles que acreditam que vão morar no céu. Sabe por quê? Porque a justificação, ela dá a mim e a você o direito de morar no céu. Mas a santificação, ela prepara a mim e a você para ir para lá. Percebe a diferença? Então as duas coisas são necessárias. Uma é completamente do Senhor. Eu só tenho que dizer eu quero. Mas a outra depende também do meu esforço, da minha disposição de continuar me santificando. Aleluia, queridos. Então na justificação nós somos libertos do pecado. Mas na santificação, nós somos libertos do domínio do pecado. Porque agora ele não tem mais poder. Eu sei que ele existe, ele vai continuar me perseguindo, mas eu agora tenho o poder de dizer não. Eu não quero mais pecar, porque eu compreendi uma revelação que antes eu não tinha. Aleluia! Então tire a ideia
de que você não vai errar mais. Em nome de Jesus. O diabo tem enganado muita gente, tem tirado muita gente da igreja, porque nós fomos ensinados durante muitos anos, queridos. E certamente quem nos ensinou também foi ensinado dessa forma e por isso repassou. Que quem aceita Jesus nunca mais erra, nunca mais peca, nunca mais tem luta, nunca mais tudo. E isso não é uma verdade. Todos nós cometemos erros depois que aceitamos a Jesus. Mas esses erros, eles não são mais intencionais. Eles são acidentes que acontecem. E nós nos arrependemos e recomeçamos. Não é assim com você? É assim com cada um de nós que aceitamos o Senhor. Então, quando eu e você nascemos de novo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a ideia que a gente tem é que parece que o espírito da gente desincorporou do corpo e veio outra pessoa, entrou ali, mudou tudo. E não é sobre isso. Sabe, o Senhor não arranca o nosso espírito do corpo e aí coloca outra coisa lá dentro. Não. O Senhor, na verdade, desperta o nosso espírito e faz com que o dele agora habite dentro de nós. E agora nós temos uma nova natureza, que a Bíblia diz que é a natureza de Cristo. Agora só que eu preciso entender que essa natureza está presa dentro de uma natureza velha que quer pecar todo dia. E quando a gente compreende isso, mediante a palavra de Deus, aí a gente começa a lutar com as armas certas. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao 21. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pastor, eu não entendi nada. Vou clarear para você. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que quando o Espírito Santo passou a habitar em você, você recebeu uma nova natureza, porém essa nova natureza está presa dentro de uma velha natureza que quer pecar o tempo todo, porque ela é pecaminosa. O que ele está dizendo? Essa velha natureza, ela continua aí. É por isso que você sente vontade de bater em alguém de vez em quando, que você sente vontade de dizer um palavrão de vez em quando, e eu estou falando vontade porque você não faz. Dá só vontade. Como eu digo, vontade dá e passa. Tem uma figurinha minha rolando aí nos grupos. Vontade dá e passa. Então a nova natureza que eu e você recebemos ao aceitar Jesus, ela está presa dentro dessa velha natureza. E a Bíblia vai explicar isso melhor ainda em Gálatas 5:17. Vamos olhar aqui o que a Bíblia diz? Pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Essas vontades de fazer o que não presta, que aparece dentro de mim, de você, de vez em quando. É isso. É porque a velha natureza está lá, brigando para fazer a vontade dela. O apóstolo Paulo chega a dizer, às vezes vocês fazem aquilo que não querem fazer. Ele mesmo, em outro texto, chega a dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. Acontece com você? Pois é, acontece com todos nós. Porque o fato da gente nascer de novo não significa que as tentações acabaram. Nascer de novo, pertencer a Jesus não significa que tudo acabou, mas significa que você não faz mais parte do império das trevas. Olha o que diz Colossenses 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe o que isso quer dizer? Agora você está sim, lutando contra uma natureza pecaminosa, mas você não faz mais parte do império das trevas. Você agora faz parte de um reino. E de quem é o reino? De Jesus. Ou seja, você tem autoridade para vencer o pecado. Aleluia! Mas Paulo, ele nos adverte sobre algo. Se essa natureza
que eu e você tínhamos antes de conhecer Jesus, se ela não saiu, se ela não morreu, na hora que o Espírito Santo entrou, o que eu preciso fazer? Efésios 4, do 22 ao 24. Ele vai nos dizer, vocês vão ter que mandar essa natureza embora, vão ter que matar ela. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Proveniente de quê? Da verdade. O que Paulo está dizendo? Você vai lutar contra essa velha natureza. Já que ela não quer sair, você vai matá-la. Todos os dias. Você vai mostrar para ela que a nova natureza de Cristo que está em você é quem tem o domínio e não mais ela, no nome poderoso de Jesus. Romanos 8, versículos 5 e 6, diz assim: quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira aquilo que é do Espírito. 6. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida. E essa aspiração aqui, queridos, é sobre estar voltada. Tipo, se eu estou voltado para as coisas da carne, eu vou desejar o que é da carne. E nós vamos tentar falar disso de uma forma mais clara, para que você entenda. Se aquilo que eu faço no meu dia a dia alimenta mais os meus desejos pessoais, a minha alma, do que o meu espírito, quem é que vai estar mais forte na hora que a tentação chegar? A carne. E quem é que vai vencer? Quem está mais forte. Então, se eu quero vencer o pecado que tão de perto me rodeia, segundo diz o apóstolo Paulo, eu preciso estar fortalecido em quê? Na carne ou no espírito? No espírito. E eu vou lhe dar a receitinha já para fortalecer o seu espírito. Quando a Bíblia fala voltada ou inclinada, ela está afirmando que uma dessas naturezas vai vencer você. Uma dessas naturezas é que vai governar você. Aí, quem vai decidir? Sou eu e você. Qual é a natureza que a gente vai alimentar? Como eu li anteriormente, lá em 1 Coríntios 1:30, diz que é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem foi que nos trouxe para Cristo Jesus? Foi ele, foi o seu Espírito, foi ele que nos conduziu. Então não foi uma vontade apenas nossa. E qual era a ideia de Deus em nos escolher, como ele diz lá em João 15, que foi ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a ele? Qual era o desejo dele? Se você olhar para Atos, capítulo 26, verso 18, você vai ver um pequeno pedaço do texto onde Paulo estava explicando ao rei Agripa por que ele foi pego pelo próprio Jesus no caminho de Damasco, quando ele estava indo matar cristãos. Olha o que ele diz: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder do Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo estava dizendo ao rei Agripa, para que ele foi chamado? Eu fui chamado para abrir os olhos, para converter pessoas, para trazer para a luz, para tirar pessoas do poder de Satanás e colocar no reino da luz. E foi para isso que Deus chamou a mim e a você. É por isso essa necessidade de sermos santos. Romanos 6:11, vamos dar uma passeada aqui em Romanos 6, diz assim: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Romanos 6:12, portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Crise, quando a palavra está dizendo, não permita que o pecado domine, ele não está dizendo que o pecado não vai chegar. Ele está falando sobre domínio. Muitas pessoas vão ter acesso à sua casa, mas quem é que entra lá dentro? Quem você deixa. A vida com o Senhor é assim. Tudo tem limite, só vai até onde você permite. Romanos 6, verso 18.
Vocês, de fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês eram escravos de Satanás. Agora ele lhe arrancou desse império. Vocês não são mais escravos de Satanás, mas são de Jesus. E o escravo não pode viver de qualquer jeito. Tem que viver conforme o seu Senhor designa. Então o Senhor não nos arrancou do império das trevas para dizer assim: olha, Cleide, agora tu pode viver a vida que tu quiser. Eu te tirei da mão do diabo, mas é para tu ficar à vontade. Não, não foi isso que o Senhor fez. Ele nos arrancou de lá para viver segundo o padrão de vida dele. Aleluia! Romanos 6, verso 22, diz assim: agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos. Escravo de quem, gente? Que a Bíblia está dizendo? De Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. E eu quero que você pare um pouquinho para refletir o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Ele está abordando aqui os tempos da salvação. E talvez isso seja muito complexo para mim explicar para você, mas eu vou tentar ser o mais simplista possível. Quando ele fala aqui, nessa versão NVI, eu vou ler a versão que eu coloquei aqui. Mas agora que vocês foram libertados. Libertados de quê? Do pecado. E se tornaram escravos. Então olhe bem para essa palavra. Libertos e tornaram-se. Libertados e tornaram-se. São verbos. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Conjugados aonde? No passado. Porque ele está falando de algo que passou. Quem estudou um pouquinho de português sabe disso. Então, é algo para aqueles que já conheceram a Jesus. Paulo aqui está falando de algo que já aconteceu. E a santificação é algo que está acontecendo agora. Porque ele está dizendo, no finalzinho do texto, o seu fim é o quê? A vida eterna. Então, embora a Bíblia afirme que hoje temos a vida eterna no sentido de direito, no sentido de acesso, é isso que a Bíblia está dizendo, eu e você temos direito no sentido de acesso, está liberado, mas ele diz que isso está nos aguardando lá no finalzinho do processo. Que processo é esse, pastora? A vida de santidade que eu e você precisa levar na terra. Como diz o pastor Hanson, o aceitar a Jesus é a porta de entrada para a eternidade. Mas depois que eu aceito, existe uma caminhada, uma jornada. E nessa jornada eu posso me perder. Você conhece alguém que está longe do Senhor? Que um dia já foi pertinho? Quem conhece? Todos nós conhecemos. Por quê? Porque se perderam no processo. Queridos, esse é um engano do diabo que as pessoas dizem por aí. Aceitei Jesus, não preciso fazer nada. Tem até uma teologia que não é muito saudável. Uma vez salvo, salvo-se para sempre. Vocês conhecem, né? Uma vez salvo, salvo-se para sempre. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Porque no processo nós podemos perder a eternidade. Enquanto Paulo está dizendo que nós temos direito, nós temos acesso hoje, mas ele também nos adverte. Essa santificação, ela precisa continuar na caminhada, porque senão no final, a vida eterna não será aonde nós estamos esperando. E quando a gente separa esses tempos assim na nossa cabeça, aí a gente entende melhor o tipo de vida que nós precisamos levar para poder chegar onde o Senhor quer. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 e 2, diz assim: Paulo, preste muita atenção na forma que o texto está sendo colocado. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Vocês estão percebendo aqui? Como que pode? Eles são santos em Jesus e são chamados para ser santos. Vocês percebem o que eu acabei de dizer para vocês? Eu sou justificada, portanto eu já recebo esse nome de santo,
porque eu fui justificada pelo Senhor. Mas essa santificação, ela precisa ser vivida diariamente, em todas as minhas atitudes. É isso que Paulo está dizendo. Santificados em Cristo e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos, alcançou a mim e a você. Quando Paulo diz com todos, em toda parte, em qualquer lugar, ele está falando de mim e de você nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz santificados no passado, como a gente leu aqui no texto, ele também diz chamado para ser santo hoje e agora. Olhe para quem está perto de você e diz: você entendeu? É ser santo hoje e agora. Significa que há um aspecto da salvação que eu e você já alcançamos. Aleluia! Nós já alcançamos o primeiro aspecto da salvação, que foi na hora que o aceitamos. Mas agora nós precisamos continuar, porque senão nós vamos nos perder no meio do processo e nós não vamos viver a eternidade com Ele. Sabe, querido? E quando a gente começa a olhar para a palavra com outros olhos, você não precisa ser mestre para isso. Você não precisa ser um mega entendedor das Escrituras. Você só precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E cada texto que você lê, ele vai lhe explicando. Ele vai lhe ensinando. Porque cada um de nós temos um modelo diferente de viver, mas a palavra é a mesma. As lutas são diferentes, mas o Deus que livra é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E Ele não exige nada além daquilo que está em nós. Ele vai exigir algo de Saulo, que Ele não vai exigir de mim. Ele vai exigir algo do pastor Hans, que não vai exigir da Karine. O Senhor, Ele nos trata conforme aquilo que somos diante dEle. Olha como Ele é bom. Ele é tão bom que você não precisa ficar olhando para o outro e pensando: eu tenho que ser igual. Não, você não tem. Você não tem. Quantas pessoas eu escuto dizer: pastora, eu queria pregar a palavra igual a senhora. Você não precisa, você só precisa pregar igual a você. Eu queria cantar igual ao pastor Hans, eu também já tive esse sonho. Eu quis tanto adorar como meu marido adora. Mas o Espírito Santo trouxe à luz para mim o entendimento de que Ele não me criou para isso. A minha parte é outra. E quando a gente entende isso no reino de Deus, tudo fica leve, tudo fica fácil. Pastora, eu não me vejo com o microfone na mão, não tem problema. Existem milhares de pessoas na terra que elas nunca pegarão no microfone, porque elas não vão precisar, não é isso aqui que transforma a vida. Quem transforma a vida é o Jesus que você carrega. Com microfone ou sem microfone, aonde você chegar, vai impactar pessoas. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, 15 dias depois, era numa igreja tradicional, daquelas que levam uma caixinha de som para a esquina, eu estava lá, feito uma louca, mal vestida, só Jesus na minha vida, doidinha da cabeça, novinha. Mas eu estava dizendo que Jesus mudou minha vida. E você acredita que eu conseguia ganhar jeito para Jesus com aquela loucura todinha? Uma caixa de... Hoje eu duvido muito que uma jovem na idade da Duda pegue um microfone desse, uma caixa e saia sozinha como eu saí. Eu boto numa esquina e fico dizendo: Jesus mudou minha vida! Não faz, gente. Mas eu fiz. Porque aquilo que eu recebi de Jesus foi tão grande que eu não aguentava ficar só para mim. Às vezes eu acho que alguma coisa mudou em nós, na nossa geração, que parece que a gente não tem mais a mesma sede, a mesma vontade. Queridos, e de vez em quando eu dou uma revolta comigo mesmo, eu fico orando sozinha, meu esposo escuta eu dizer: Cleide Dias se orienta, Cleide Dias. E meu Deus, o que é, amor? Eu estou brigando com a Cleide Dias. Eu estou dizendo para a alma dela que ela tem que melhorar, que ela tem que prestar, ela tem que ser melhor hoje do que ela foi ontem. Mas eu achei base na Bíblia para isso. Salmo 103, o salmista está lá, brigando com a alma dele, eu fico imaginando ele batendo assim no peito. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu fico imaginando aquele salmista com a vontade de dar em alguém, com a vontade de fazer uma besteira, que isso é a nossa alma, é a louca da casa, é ela que quer fazer essas coisas. Aí ele pega e diz: cala a tua boca, alma, cala a tua boca. E eu lembro do que Jó disse, né? Eu ainda verei o bem do Senhor na terra dos viventes. E essa é a declaração que eu faço para mim mesmo em dias difíceis. Ou você acha que a pastora não tem dias difíceis?
Tem dias difíceis, tem noites difíceis, tem dias de choro, tem noite de choro, mas todas as vezes eu não perco o meu tempo chorando, lamentando. Por que isso? Por que isso? Eu vou chorar e dizer: Jesus, eu estou chorando porque eu tenho um Deus grande, eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes. E eu saio do meu momento de oração animada quem fica é eu. Graças a Deus por isso. Sabe, querido, 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que Paulo está chamando aqui de aperfeiçoamento? A santidade. Ele está dizendo: olha, vocês já são santos, agora vocês vão se aperfeiçoar nessa santidade. O que é que a gente faz quando a gente quer melhorar algo? A gente aperfeiçoa. O meu marido faz muito isso com as minhas ideias. Eu tenho umas ideias assim, até boa, mas não é bonita. Eu passo para ele, ele deixa a ideia, ó, perfeita. Então o que Paulo está dizendo: eu e você já somos santos. Tem um santo habitando dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Agora tudo que formos fazer é para aperfeiçoar essa santidade todos os dias. E é isso que eu chamo, a teologia também chama disso, de santificação progressiva. Ou seja, é aquilo que você vai fazendo todos os dias, decidindo ser santo todos os dias, para que no dia do Senhor você de fato possa estar como Ele espera. E o que a Bíblia está dizendo com tudo isso, amados, é que é possível vencer essa natureza velha que eu e você tem. O que a Bíblia está dizendo é: vocês podem vencer, vocês podem governar essas influências que passam na sua cabeça. A santificação, ela precisa ser entendida à luz de uma chave. Sabe qual é essa chave? Diga comigo: domínio próprio. Não é demônio próprio, viu, gente? É domínio próprio. Ah, pastora, eu não consigo ter domínio, não. Consegue. Eu já cheguei a um tempo na minha vida que eu achava que eu não conseguia ter domínio, até eu entender que quem não tem domínio vive louco, vive internado num sanatório. É doido, é completamente louco. Talvez o que você não tenha é na quantidade que você espera, mas você tem. Pastor, e como é que eu melhoro? Sendo intencional, clareando melhor. Está vivendo com uma pessoa difícil lá no trabalho, lá na sua casa, em algum lugar. Alguém aqui, gente, conhece uma pessoa difícil de lidar? Levante a mão assim. Pô, deixa eu lhe dar uma notícia. Essa pessoa está na sua vida para lhe treinar no domínio próprio. Pastor, eu não acredito não. Pois acredite. Acredite, porque a Bíblia nos garante que é lutando com essas coisas que a gente não queria lutar, que o Senhor nos treina para o domínio próprio aumentar. É igual essas plantinhas que a gente tem, que o irmão Ailton cuida delas aí, fica bonitinha, mas ele tem que aguar, ele tem que limpar, aí é do mesmo jeito. A gente vai se desenvolvendo e vai crescendo nisso. Deus é bom. 1 Coríntios 9:27, deixa eu dar uma corridinha aqui, nós temos ceia. Diz assim: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo. É como se ele estivesse dizendo: eu dou tapa em mim mesmo. Para que essa alma aprender que quem me governa é o Espírito Santo que está dentro de mim, não é ela não. Ela não vai me governar. Aleluia! Colossenses 3, a partir do 5 até o 10, olha para cá, eu vou ler bem rápido. Façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Gente, é uma ordem. Preste muita atenção. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas. Agora, porém, abandone estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a calúnia, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas.
e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Você percebeu o tanto de listinha que o Senhor está dizendo ali, não faça mais isso, não faça mais isso, porque você não faz mais parte dessa vida. Irmãos, e se você conhece essa palavra, deu vontade de faltar com a verdade com alguém, se lembre, o Senhor diz na sua palavra lá em Colossenses, eu não posso, quando eu faço isso, eu não estou me parecendo com Ele. Irmão, fazer morrer a natureza, como esse texto diz, é eliminar, é mandar ela embora, é não ter mais comportamentos antigos. Pastora, como é que eu vou fazer isso? Com o amigo, conselheiro, que eu falei domingo passado, ele não é um assessor, ele é uma pessoa, ele está dentro de você, e ele está aí, a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis, orando por você, intercedendo por você. Quantas vezes eu não estou dando conta de lidar com algo e eu digo, Senhor, o Espírito Santo que tu prometeu, que geme com gemidos inexprimíveis, me socorre aqui, porque eu preciso de socorro. Você pode clamar por ele. Pastora, eu não consigo dominar minha velha natureza. Eu não estou sendo apenas perseguida pelo pecado. Eu estou sendo dominada por ele. Como é que eu faço? Eu vou lhe dar uma receitinha. Diga comigo, Bíblia, jejum e oração. 3 coisas. Fala para o seu amigo aí, Bíblia, jejum e oração. Eu duvido que o crente que pratica jejum, Bíblia e oração, duvido que ele não vença o pecado. Eu duvido, experiência própria, porque o pecado me vencia até o dia que eu entendi essas disciplinas espirituais. No dia que eu entendi, acabou-se. Sabe por que você não vive caindo aí com um corpo esquelético? Porque tu come, toma café, almoça, janta. Agora pense, uma pessoa que não ora, que não jejuma, que não lê Bíblia, como é que está o coitado do espírito dessa pessoa? Está esquelético. Está só alquejando, como diz o povo do interior, lá no Maranhão. Está dando os últimos suspiros, está quase morto. Só não morreu porque Jesus não deixou ainda. No nome de Jesus, alimente esse espírito. Queridos, e é interessante, lá em Gênesis 4, no capítulo 7, nós vamos ver um diálogo de Deus com Caim. Pastora, o que é que tem a ver Caim com tudo isso? Tem a ver com o desejo maligno de fazer o que não presta, ao invés de ser santo. Ele tinha sido rejeitado por Deus, a oferta dele na verdade, não ele. Foi rejeitado, ele zangou. Olha o que é que Deus foi dizer para ele. Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado está à espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você, Caim, é que tem que dominar. O que o Senhor estava dizendo? Caim, eu vi que tu ficou de mal com o teu irmão, porque eu aceitei a oferta dele e não a tua. Caim, mas se tu fizer direito, eu não te aceito. Então, em nome de Jesus, eu fico imaginando a briga de Deus com Caim. Te converte, homem de Deus. Te converte. Tu vai dominar esse desejo. Deus já sabia que ele estava planejando matar. É tão tal que nos versículos seguintes, sabe o que acontece? Ele chega para Abel e diz, Abel, vamos para o campo. Gente, convidou o irmão para a morte. Tem crente assim, você sabia disso? Tem crente sim, que ainda continua matando irmãos. Com raiva, porque o que Deus fez na vida do irmão, ainda não fez na vida dele. E o Senhor advertiu. Meu filho, não faça isso não. Ele, no outro dia, chamou o menino, levou para o campo, chegou lá, matou. Nós precisamos fazer isso aqui, que Deus um dia disse a Caim. Compete a você dominar. Diga para quem está perto de você, quem domina o pecado é você, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Na antiga aliança, gente, Jesus não tinha nem vindo ainda. E o Senhor já estava falando que essa tarefa de dominar o mal era nossa. E hoje que a gente tem um companheiro morando dentro de nós, a diferença é grande. Hoje nós não estamos só, gente. Nós já temos um conselheiro, um amigo, que a Bíblia diz que ele vai ouvir. Eu falei domingo passado. Ele ouve o que o céu está dizendo e ele traz para dentro de você e faz você ouvir aquilo que o céu está anunciando. Olha que amigo precioso. Meu Deus, como você é importante, como eu sou importante. Nós temos algo, Paulo chega a dizer que nós escondemos um tesouro em vaso de barro. Olha para essa cara linda do teu irmão. Quero fazer isso para lhe acordar. Dizer, você é muito importante. Você carrega um tesouro dentro de você. Feliz sou eu de poder sentar ao lado de alguém tão
Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Queridos, volte o teu olhar para hoje, para agora. Olhe para a prática da santificação hoje. Não fique olhando só no dia que você aceitou Jesus, você já aceitou. Não fique olhando só no dia que Jesus voltar. Não, ele pode voltar hoje e agora. Olhe para a sua vida hoje. 1 Pedro 2,11 vai dizer algo muito interessante. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. O que o Pedro está dizendo aqui? Se abster, gente, é se livrar. Pastor, eu não consigo não, quando vem aquele desejo, não é por isso que a gente tem liderança na igreja. Você que faz parte de uma célula, deu vontade de pecar, ligue para o seu líder, em nome de Jesus, mas ligue antes de pecar. Depois que pecar, você pode ligar também, viu, que é para não morrer. Mas procure ligar antes, que é para o socorro chegar antes. 1 Coríntios 10,13, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que não sobreveio tentação que não fosse comum a todos os homens. Mas Ele é fiel para te livrar. Junto com a tentação vem o escape, aleluia! Então eu e você não temos como dar desculpa, Senhor, é porque eu não tinha como escapar. Tem, irmãos, tem como escapar. Tem alguém lhe levando para o pecado, você tem para quem ligar. Pastora, me socorre, eu estou indo pecar e a vontade é grande. Ligue antes. Meu esposo está rindo porque lembrou de algumas coisas que não dá tempo para eu contar. 1 Pedro 4,2 diz assim: para que no tempo que resta a vocês, irmãos, resta, nós não temos a vida toda não. Para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. Aleluia. 1 Pedro 1, 15 e 16, olha o que diz. Mas assim como é santo aquele que o chamou, seja um santo, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, a nossa santificação aponta para a nossa filiação. Nós temos um pai, nós temos um dono. E Mateus 5,48 vai dizer que nós precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso pai. Aleluia! E eu quero dizer rapidamente sobre os 3 inimigos mais terríveis que assolam a minha vida e a sua. 1 João 2, 15 e 17. O diabo, o mundo e a carne são os inimigos mais ferozes que nós temos. É contra eles que nós temos que lutar. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Então, o primeiro entendimento que você e eu precisamos ter de santidade é o quê? Eu vou ser santo porque eu amo o meu Pai. Diga comigo, eu vou ser santo porque eu amo o meu Pai. Então, decida que você vai amar somente aquilo que você pode levar para a eternidade. Quando a gente começa a pensar naquilo que Deus ama e naquilo que Ele quer lá, tudo muda à nossa volta. O nosso conceito muda. O nosso outro inimigo, além do diabo, é a carne. Um instinto pecaminoso que você e eu precisamos lutar todo dia contra isso. Tiago 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deve dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Deus, ninguém tenta, né? Pode continuar, Sal. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Verso 15. Então o desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que Tiago está dizendo? Você primeiro vê o pecado, é igual a mulher lá na árvore, lá no jardim. Ela viu, continuou olhando, achou bonito, achou desejoso, até ela pegar e comer, teve um processo. Assim é o pecado na sua vida. Você vê, você deseja, você vê de novo, você deseja de novo, mas dá tempo de correr, irmão. Dá tempo de correr. Pecado a gente não espera, não, para vencer, não. A gente corre. Amém? Fuja do pecado. E Hebreus 12, eu não vou ler de novo. O primeiro texto que a gente leu diz que a gente precisa se esforçar
para viver em santidade, para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, santidade tem a ver com relacionamento. Pastor, o que é isso? Que não tem como eu ser uma mulher santa e eu não conseguir me relacionar com as pessoas. Não tem como você dizer eu sou santo e ser um chato, que ninguém suporta estar perto. Eu sei que em alguns momentos nós vamos ser chato, porque tem pessoas que não vão gostar daquilo que a gente faz, que a gente carrega. Aqui mesmo eu tenho o exemplo de pessoas que dizem, pastora, a senhora é forte demais nos seus ensinos, não dá para ficar na sua igreja não. Irmãos, eu não posso mudar o ensino que eu entendi do Senhor. Eu não posso. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade. A Bíblia diz que eu vou dar conta de cada alma que Ele colocar diante de mim para cuidar. E eu quero dar conta. Eu quero não ser reprovada no grande dia do Senhor. Eu não quero ser contada com aqueles que Ele vai olhar e dizer, te aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu quero ser daquele lado que Ele vai dizer, vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês, antes da fundação do mundo. Eu quero estar fazendo parte desse povo. E eu quero que você esteja lá junto comigo. Aleluia! Então, se você é santo, se você é santa no sentido moral, santo mesmo, quase impecável, mas você não consegue se relacionar com pessoas, você é alguém que não trata bem as pessoas, você é alguém que não consegue estar bem com as pessoas, tem algo errado com a sua santidade. Porque toda santidade precisa tocar em pessoas. Quando alguém diz para mim, pastor, eu sou santo, eu não peco, mas eu não tenho um bom relacionamento com A ou com C, não, irmãos, tem algo errado. Porque a Bíblia diz que é para a gente ter com todos, quando depender da gente. Claro que vai ter um ou outro que não vai querer ter conversa com você. E eu não estou falando disso, eu estou falando de uma maneira geral. Nós precisamos ter relacionamento com pessoas. O meu pastor, ele tem uma frase, e eu anotei aqui, ela diz assim, a santidade não é suficiente quando a capacidade de relacionar é fraca. Deus falou isso com ele no dia que ele foi visitar um casal de pastores, homem e mulher de Deus santo, e a igreja não fluía. A igreja não andava, muitos problemas. E ele disse, Senhor, eu conheço a vida, eu sei que são santos. Aí Deus disse para ele, a capacidade de relacionar é fraca. Eles não conseguem se relacionar com pessoas. Tem pessoas que não conseguem produzir liderados, não conseguem avançar em célula, não conseguem fazer as pessoas caminhar. Por quê? Porque não tem relacionamento. Santidade sem fruto é uma mentira. E nós precisamos sair desse engano. Pastora, é que eu não tenho carisma. Não é necessário, o Espírito Santo que mora em você já tem esse carisma. Não importa quem você é, não importa a cor da sua pele, o seu poder aquisitivo, o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia! E como eu tenho dito, desde que eu cheguei aqui em Garanhuns, essa igreja será conhecida por causa da unidade que nós vamos viver aqui dentro. É por isso que você vê o pastor Hansel treinando em todo culto, e já já ele vai falar isso. Não saia sem abraçar pelo menos 5 pessoas. Ela não é assim. A pastora dessa igreja fica, vem tomar café comigo, Claudinha. Vem tomar um café comigo, fulano. Letícia não precisa chamar, né? Que ela já está fazendo quase morada. O sonho dela é morar na casa do pastor. Não tem aquela história? Está aí. Vizinha, toda hora está lá. Mas a verdade, amados, é que aquele discípulo, que a Bíblia diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus, não era Jesus que chamava ele para encostar não, viu? É tão tal que quem fala isso nos evangelhos é ele mesmo. Ele era aquele discípulo que se metia. Pastor, não me chama não? Pois estou lá. Eu sou daquelas, morava do lado da casa do meu pastor presidente, de manhã cedo eu estava lá. Pastor, eu vim tomar café com o senhor. Minha filha, pelo amor de Deus, eu digo, não, vou tomar café aqui, na casa do meu pastor. No almoço eu estava lá. Até ele dizer, não, minha filha, já chega, vá comer na sua casa. Chegou a dizer mais de uma vez, minha filha, vá comer na sua casa. Eu digo, o senhor é meu pastor. E sabe uma vez o que eu disse? O senhor tem a obrigação de me dar comida. O senhor é meu pastor. Não vá falar isso para mim não, mas em nome de Jesus. Minha esposa que diz, amor, tu já tem uma semente. Por que tu foi dizer isso pro pastor? Mas eu amo o meu pastor e a minha pastora. Eu quero estar perto. Gente, quando a gente ama, a gente quer estar perto. E eu quero chegar no nível de que o povo dessa igreja vai dizer, pastora, me leve para sua casa. Pastora, eu quero tomar café com a senhora. Ou então, pastora, vem tomar café aqui. Gente, tem pessoas que mal chegaram aqui, eu já comi na casa. Tem crente dessa igreja que eu cheguei já tem 1 ano e ainda não me permitiu tomar um café lá. Pega ele e pega ela, Jesus.
Gente, comunhão é de Deus. O diabo não sabe fazer isso, não. O café é só a desculpa, a comida é só a desculpa. O bom é estar perto, o bom é estar junto, liberando uma palavra. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E o segundo entendimento, amada, é que a santidade ela vem do meu temor a Deus. E aqui eu quero encerrar. Eu sou santo quando eu temo a Deus. Provérbios 9:10 vai dizer, eu pulei alguns aí, Saulo, pode a gente, alguns versículos para a gente não se demorar mais. Mas Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo dele, mas é saber que ele é vivo e qualquer coisa que eu faça eu vou colher. É saber que ele tem o controle de todo o universo, inclusive da minha vida. E eu preciso andar na luz. Eu preciso viver uma vida de santidade. Santidade é eu entender que eu preciso me parecer com Jesus, não importa se alguém está vivo ou se alguém está morto. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso estar bem com Jesus. Lucas 9:23, esse é o último texto, eu já quero chamar o pastor Handes para cá. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Olha para o teu irmão e diz: irmão, é todo dia. Irmão, é todo dia. Todo dia. O que o Senhor está dizendo? Que se nós queremos ser de fato uma igreja santa, nós precisamos tomar a cruz diariamente. E que cruz é essa? É a renúncia daquilo que eu quero e absorvendo a vontade de Deus, porque é isso que Ele quer para mim e para você. Sabe por que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiados? Porque eles diziam que eram santos, usavam roupas mesmo de santos, oravam e jejuavam nas esquinas e ainda diziam: estamos jejuando hoje, jejuamos 3 dias por semana. Eles botavam umas pinturinhas no rosto, para ficar com o rosto bem caído, para dizer: senhor, o bichinho estão sofrendo, vive de jejum e oração. Isso era ser santo para eles. O Senhor disse: vocês são sepulcros caiados. Ou seja, abre uma sepultura de alguém que foi enterrado ali, que dependendo do tempo que tiver ali, você vai encontrar bicho, você vai encontrar resto de osso, putrificação, coisa nojenta, e é isso que o Senhor não quer que haja nem dentro de mim e nem dentro de você. Olhe para quem está perto de você e diga: vamos ser santos, irmão? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você, no nome de Jesus, aleluia! Santidade é saber que o Senhor é digno da minha renúncia, é temer a Ele e ser grato por aquilo que Ele já fez. A minha gratidão vai me fazer temer a Ele. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Nós já